pela manhã sobre remover a pedra. Quem esteve aqui viu a palavra que Deus nos deu. Você pode também assistir no Facebook domingo passado. E hoje, o segundo tema é receber uma nova identidade. E quando nós falamos de identidade, é algo assim tão peculiar, porque não existe, vamos supor, o número 14, 230, 504. 14, 230, 504. É o número que eu citei. Esse é o número de um RG de uma pessoa. Isso não tem como. Lá no meio de milhões, centenas de milhares, 14, 230, 504. É você. Não tem como. Você vai fazer. Quem lembra da primeira identidade que você tirou? Você foi lá e borrou os dedos lá e aquilo que está na sua mão e o número que você carrega não tem outra pessoa, só você. Podem existir pessoas com um nome igual ou semelhante ao seu, mas o número e a digital, isso identifica quem você é. Isso vai falar, o CPF. CPF não tem outro. Esse é o seu CPF. Né? Então, quando joga o CPF, vai ver todo o seu histórico bancário, financeiro, entre outras coisas. Então, nós precisamos entender que, diante do mundo espiritual, nós temos uma identidade. Nós somos vistos diante do mundo espiritual não por aquilo que nós somos aqui, mas por aquilo que é construído no mundo espiritual com as nossas ações, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. A gente tem bastante. Quando a gente fala de identidade, a gente vê que quando você está numa guerra e você observa que as suas forças estão poucas, Deus levanta pessoas com a mesma identidade. Você vai entender que eu vou falar isso aqui já já. Então, por exemplo, teve muitos lugares que a gente passou, lugares que até hoje ainda passo, que nós construímos um relacionamento espiritual. Lá foi estabelecida uma identidade entre amigos da fé. Então, quando eles estão vivendo dias difíceis, eles me ligam e a gente bate um papo, ou pelo vídeo chamada, pelo WhatsApp, geralmente pelo telefone direto, né? E eles abrem o coração, eles comungam as suas necessidades espirituais, financeiras, emocionais, familiar, os casados, conjugal, e a gente troca palavras de Deus com essas pessoas. Então eu oro por eles, eles oram por nós. Quando eles estão numa guerra, a gente abre uma campanha de oração em favor deles, a gente cobre eles. Então, ontem eu estive na cidade de São José dos Campos, pregando o aniversário do pastor presidente lá do campo. E foi uma bênção, porque o meu pai era muito amigo do pai desse rapaz. Quem sabe, quem lembra, o pastor Gilcinho, que algumas vezes já veio aqui. E foi assim um dia muito especial, igreja lotada, uma coisa assim. E a gente começa a observar, quando a gente tem uma identidade espiritual, Deus atrai segundo a nossa identidade. Eu digo, não é, o João, o José, a Maria, eles são muito iguais a mim. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando de características físicas, emocionais. Eu estou falando de características espirituais. Então, o fulano de tal, o Gilcinho, ele tem essa. Então a gente se identifica muito nessas questões de lutas que já passamos, de momentos. E aí por aí vai. E quando eu liguei, um fora em Moçambique, outro no outro país, outro aqui no Brasil, lá no Sul, outro lá no Acre, outro aqui em Recife, outro em Cuiabá. A gente observou que sobre o mundo, sobre a igreja, o diabo está tentando destruir a identidade. A identidade de uma igreja, a identidade de um povo, a identidade dos discípulos de Cristo. E aí o que acontece?
quando eu comecei a falar, olha, aqui na igreja, aqui em São Paulo, aqui conosco, eu tenho tais pessoas com tais enfermidades, tais pessoas com tais dificuldades. Então, recentemente eu estive também na cidade de Barueri, e aí a pastora de lá ficou 4 dias sem água, sem alimento dentro do quarto. Saiu, ficou mais 3 dias fora, se recompôs, subiu ao monte, ficou mais 7 dias pela igreja Efraim e pelo povo. Ontem a bispa Lídia me ligou de Cuiabá e falou, já estou no 2º dia, Deus falou comigo e eu estou só ligando para você para te avisar. Nós estamos em 3 dias de jejum, sem comer, sem beber nada, dentro de um quarto, de uma sala, orando pela igreja Efraim. Aí eu pergunto para você, quando a gente se manifesta dessa maneira, quando a gente se posiciona dessa maneira, o que você acha que vai acontecer? Vai acontecer que o mundo espiritual vem, Deus começa a agir, e de acordo com aquilo que é a sua identidade, os resultados você vai começar a colher. Por isso que a Bíblia fala que, lá em João 17, João 15, se as minhas palavras estiverem em você, e você estiver em mim, tudo que você pedir ao Pai vos será concedido. Então nós precisamos entender que é tempo de nós termos uma identidade. É tempo de nós entendermos quem nós somos verdadeiramente diante de Deus, mais ainda diante das adversidades e do adversário. Então, baseado nessa sequência de temas sobre a identidade, nós vamos falar as marcas de um verdadeiro discípulo de Cristo. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro do Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17. João 17, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Agora, versículo 10. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam assim, assim como nós. Não rogo, versículo 15 agora, não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde de quem? Do maligno. Eles não são do mundo, diga, eu não sou do mundo, fala. Amém. Assim como eu não sou do mundo, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. 19. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei glória que a mim me deste, para que seja um como nós somos um. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, essa palavra é tão importante para nós e entendermos, ó Deus, na profundidade o que representa onde o Senhor Jesus diz que nós e o Senhor somos um. Pai, muito obrigado por esta declaração, muito obrigado porque nós temos o maior cuidado de um pai de amor. Te louvamos e te agradecemos por esta manhã e que o teu nome seja glorificado. Fala conosco e a ti daremos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém? Então, olha que coisa interessante
os últimos versículos que ele fala. Versículo 21 e 22. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando a gente assume uma identidade cristã, de Cristo em nós, o mundo verá para a qual Cristo foi enviado. Por que, que nós vemos hoje uma grande banalização cristã? Por que, que nós vemos hoje festas e mais festas, onde pega o Cristo lá e sai arrastando ele? Porque não tem nada do Pai nem do Filho sobre eles. Mas quando nós assumimos a nossa identidade, as pessoas vão perceber para a qual Jesus nos enviou, para a qual o Pai nos enviou Jesus e o seu poder em nós sendo manifestado. Então, quando nós lemos isso, a gente observa sobre a questão da unidade. Jesus está dizendo: eu quero que eles sejam como eu. Eu quero que eles tenham as características como eu tenho. Eu quero que eles tenham posicionamentos, pensamentos como eu tenho. E quando a gente lê esse texto, a gente observa que algumas marcas de um verdadeiro discípulo. E quais são elas? A primeira marca, ela está lá em João 8,31. Qual é a primeira marca? Se permanecerem na minha palavra. Então, a primeira marca de um verdadeiro discípulo, ou de uma pessoa que tem identidade de Cristo sobre a sua vida, dentro da sua vida, é aquele que permanece na palavra. João 8,31 diz: dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Para quem Jesus estava falando aqui, que nós começamos a ler? Jesus estava falando para aqueles que nele criam. Então Jesus não estava falando para uma comunidade ou uma gama, uma fatia de pessoas que era aleatória. Não, ele estava falando para aqueles que o estavam cercando, que estavam acompanhando, que via alguma coisa diferente na vida de Cristo. Ele está dizendo: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Então, quando eu permaneço na palavra, Deus corrige a minha rota. Quando eu permaneço na palavra, Deus aperfeiçoa o meu caráter. Quando eu estou na palavra, Deus muda, transforma todas as questões da minha vida. Quando eu estou na palavra, não há maldição, não há nada. Porque se tem algo que quebra todo tipo de sentença, também é a palavra de Deus. Então, você precisa entender a primeira coisa: você precisa permanecer na palavra. A segunda característica de um verdadeiro discípulo é aquele que ama a Deus em primeiro lugar. Como é isso? Lucas capítulo 14, versículo 26, diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher, filhos, irmãos, irmãs, e também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Aí eu pergunto: você está disposto a isso? Eu lembro como hoje, irmãos, meu pai disse assim para mim: Daniel, de 2000 eu não passarei. Meu pai era um homem muito assim, ligado com Deus, né? Ele tinha um amigo, eu não sei se ele está vivo, que era daqui do Brasil para Cristo, lá da saúde, o irmão Adalto. Ele era motorista do Palácio do Governo. E ele era um homem de muita fé. E ele, com o meu pai, outro dia foram orar, e Deus deu uma palavra para ele: arruma a casa, direciona os teus filhos, cuida da sua esposa, porque de 2000 você não passará. E o meu pai morreu dia 7 de outubro de 2000. 40 dias antes dele falecer, ele me chamou e eu passei na porta da igreja que ele estava pastoreando, e eu vi que ele estava amontoando os bancos assim, e ele era o cara assim, de reforma, de faxina.
Meu pai era muito zeloso, assim, era um homem muito dedicado à obra de Deus. E aí eu parei o carro, estacionei, coloquei assim numa rua ao lado, falei, e aí, velhão? Ele aí, e ele chamava, eu chamava ele de velhão, eu chamava de velhinho. E aí, velhinho, tudo bem? Tudo bem, tudo na paz? Cumprimentei, abracei, dei um beijo. O que está acontecendo? Eu falei assim, senta aqui. Ele falou assim, de outubro eu não vou passar. Deus me falou que eu vou fazer uma viagem. Essa viagem é uma viagem sem volta. Dia 6 de outubro, em outubro desse ano, eu era pastor aqui da Renascer, da Cursino, lá na frente, onde hoje é a oficina da Bosch. E a gente estava fazendo uma noite de evangelismo, e naquela noite mais de 30 pessoas se converteram. Inclusive uma quadrilha de assaltantes, assim, que a chefe do bando era uma moça, que ela se converteu. Do dia eu encontrei a Sheila, que às vezes vem aqui, e ela falou assim: lembra? Tal? Eu falei: lembro, a Fernanda, lembra? Ela se converteu mesmo, tá firme, casou. Tal. Eu falei: que benção. E eu lembro que eu estava dentro, fazendo evangelismo, e muita gente, muita gente. E aí o Carlão me chamou, falou assim: ó, oh, tem um homem lá fora num carro branco te chamando. Aí eu olhei assim, quem era? Era o meu pai, a minha mãe e a minha irmã caçula. Eu falei, e aí, tudo bem e tal? Falei, entra aí para o senhor ver como é que está o negócio aqui. Deus está fazendo coisa grande aqui. Eu falei assim, não, eu só vim passar aqui para te dizer aquele papo que a gente teve. Essa noite eu estou viajando. Minha mãe deu um cutucão. Para, que bobeira. Pois bem, dia 6 de outubro foi o último dia que eu o vi vivo. 0h40, dia 7 de outubro de 2000, ele estava sendo velado no cemitério lá de Diadema. Então, era um homem que ele sabia cada passo. E minha mãe dizia que minutos antes dele falecer, ela sentia um cheiro de mirra, assim, que era um óleo que eu tenho até hoje aqui, que ele recebeu lá de Israel do pastor Insan da Casa Firme, que eram muito amigos. E ele chegou e falou assim, ele me deu esse óleo, falou assim, guarda esse óleo. E ele se ungiu, minha mãe sentiu aquele cheiro de mirra, e ela só escutou a voz, Senhor, eis-me aqui. Ele partiu, foi para a glória. E faleceu, foi embora. E quem fica sofre, né? Mas ele assim foi sorrindo, assim, uma coisa impressionante. Agora, tem muita gente que tem medo de morrer hoje, porque não sabe para onde vai. O verdadeiro discípulo, ele ama a Deus em primeiro lugar. É? O verdadeiro discípulo fala, amo você, amo a minha casa, amo o meu marido, amo a minha esposa, amo demais o meu filho, mas acima de tudo eu amo o meu Senhor. E a pessoa entende, e ele fala, se você não aborrecer pai e mãe, ele falou assim, detalhe, no dia que eu falecer, aconteça o que acontecer, não abandone a obra. E nesse dia, eu estava na Santa Ceia de Oficiais. Eu cheguei lá na ceia, recebi a unção, recebi o óleo, recebi o pão, recebi o cálice. Ele era muito amigo do apóstolo Estevão. Eu avisei o apóstolo, eu preciso me retirar. Eu fui, participei da ceia, voltei, sepultei o meu pai. À noite, parecia que a igreja toda estava em luto. Era a Santa Ceia de Gideão, né? E ninguém veio, me ligaram. Eu larguei o luto, abri a igreja, né? Fiz o culto, voltei para casa. No outro dia, estava pregando vida que com a dor da saudade. Mas eu sabia que a qualquer momento, Jesus voltando, eu iria encontrar com meu Pai. Então, quando você entende isso, quando é aborrecer, o que é aborrecer pai e mãe, mulher, filhos, irmãos? Aborrecer é quando você observa que vai quebrar um princípio espiritual, onde a identidade de Cristo sai e a identidade humana, a identidade maligna quer entrar, você tem que aborrecer e dizer não, isso não, isso não, isso não. É disso que Jesus está falando também. Então o Senhor está dizendo, se você permanece em mim, e segundo, se você me ama acima de qualquer coisa, você é um verdadeiro discípulo. A terceira coisa, a terceira marca
é aquele que ame uns aos outros, que todos saberão que vocês serão meus discípulos. A marca de um verdadeiro também discípulo é aquele que ama um ao outro. Olha o que diz João 13:34. Um novo mandamento vos dou. É um mandamento, não é uma palavra, é um mandamento. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Então, a marca de uma identidade, de um discípulo de Cristo, é aquele que ama o seu próximo, independente que ele seja. O Zé. Eu não gosto do Zé. E daí? Deus está falando, ame o Zé. Irmão, o que eu vou te falar é uma coisa muito triste aqui. Outro dia, eu até falei isso ontem no aniversário do pastor lá. Tem gente que vai a vida toda fazer as coisas e nunca vai conhecer Jesus. Outro dia eu estava dirigindo, eu peguei um serviço aqui em São Bernardo e fui lá para Chavantes. Quem sabe onde é Chavantes? É divisa do Paraná. A André deve conhecer porque a família do esposo é daquela região. Então você pega a Castelo Branco até o fim dela, aí termina, você pega outra rodovia e vai. Lá perto do Paranaguá. Longe, irmão. É longe. Eu fui levar um casal de senhores. E na volta, né, aquele nevoeiro, eu falei assim, o que seria de nós se não fosse um farol? A gente não conseguia andar. E Deus falou assim para mim, qual é a cor dos meus olhos? Eu falei, isso é coisa que Deus não pergunta, né? Pensei assim. Jesus está perguntando qual é a cor dos meus olhos? Eu falei, Senhor, eu no meu pensamento, porque estava muito nevoeiro, eu parei num poço para esperar amanhecer, porque quem dirige é assim, se você está numa rodovia, tem muito nevoeiro, se não passa nenhum caminhão, para, porque se o caminhão que é experiente não vai, você vai. Para o carro, vai, espera acalmar e depois você segue. Meu pai me ensinou isso muito cedo. E aí eu parei, e eu falei, Senhor, perguntar a cor de olho? Pois é, muitos passarão a vida inteira, mas chegará um dia que Jesus vai falar assim: você fez tudo isso para mim, mas eu não te conheço. Eu não sei quem é você. Às vezes, os registros que tem aqui é que você só me pedia. Os registros que você tinha aqui, você só me procurava para isso. Nunca me procurou para a gente conversar. Você nunca me procurou para a gente dialogar. Você nunca me procurou para eu te dizer os segredos que eu tinha para você. Você nunca, parece que eu começo a ver, tá vendo essa prateleira aqui? Parece que eu fico assim, eu viajo, sabe? Tá vendo essas prateleiras aqui? Tá vendo esses presentes? Eram as recompensas que eu tinha para você se você se relacionasse comigo. Existem pessoas que vivem na igreja, são de igrejas, mas não têm relacionamento. Porque a primeira coisa de alguém, porque assim, quando eu vejo uma pessoa na igreja, na hora do chamamento, que as pessoas religiosamente chamam apelo, né? Deus não apela. Já viu Deus apelar? Deus é Deus, irmãos. Essa semana eu escrevi assim na rede social minha, eu falei assim, Deus não é batista, Deus não é desamor, Deus não é presbiteriano, Deus não é assembleano, Deus não é ortodoxo, Deus, Deus não é crente, Deus é Deus. Bugou você? É isso. Deus é Deus. Deus está acima de qualquer situação de placa, de denominação, de entendimento. Deus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E é isso que nós precisamos entender. A vida inteira, o Senhor está falando, senta comigo para a gente conversar. E uma pessoa, aí voltando, quando eu vejo as pessoas, na hora que a gente faz o chamamento,
A pessoa se quebranta, ela pede perdão, ela reconhece quem ela é. Diante do. Isso pode ter certeza, é relacionamento, porque ela sabe que ela pode contar, ela pode falar, que ela terá para ela o caminho do perdão e de uma restauração. Agora, quando ele fala, não preciso disso, não, eu não vou me expor, não, o que vão pensar de mim? Eu não estou nem aí para o que pensam de mim, o que pensam de você, eu estou aí por aquilo que o Senhor está olhando para nós e falou assim: os meus olhos estão sobre os fiéis da terra. E quando nós entendemos esse princípio, o amor, eu me preocupo, o amor, dói em mim, a luta de alguém dói em mim. Meus irmãos, o que essas igrejas têm a ver em se levantar 4 dias, mais 3 dias, o outro mais 3 dias, só de oração, sem beber água, sem comer nada, por uma causa do reino, não é por causa da Efraim, é a causa do reino. Então isso é o que? A marca de um discípulo que ama, a marca de alguém que estabelece o mandamento: ame uns aos outros como eu também vos amei. E em nome de Jesus, que nesta manhã você possa receber a marca do amor sobre a tua vida, que nesta manhã nós sejamos conhecidos como aqueles que amamos uns aos outros. Posso ouvir amém? A 4ª marca é aquele que carrega a cruz. O que carregar a cruz, esses serão os meus discípulos também. Capítulo 14, versículo 27 de Lucas diz assim: quem não leva a cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Olha isso, vou ler de novo. Quem não leva a cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Irmãos, Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. No mundo, ele fala, tereis o quê? Aflições. Você está tendo aflição? Ou aflições? Você está tendo lutas? Aborrecimentos? Geralmente eu entendo assim, o pouco que a gente, na caminhada, a gente entende que as aflições, os desconfortos, as lutas nos aproximam de Deus. Tem coisa, irmãos, não é? Entenda bem, não é birra de Deus. Deus permite tal coisa e fala assim, não, eu precisava falar com você. Sabe quando o filho, quem tem filho aqui sabe o que eu estou falando. Ele birra, faz birra, só para te chamar a atenção. Né? Quem trabalha, quem tem filho pequeno, adolescente, criança, você passa o dia todo fora, né? E o teu filho está lá e fala, bom, ela está demais, ele está demais. Oh, mas que negócio, porque ele está chamando a sua atenção, ele quer a atenção do pai. Então Deus, ele fala assim, já que eu não tenho a tua atenção, eu vou permitir algumas coisas para você bater e voltar. Então o Senhor está dizendo, não adianta fugir, cada um tem a sua cruz. Não adianta fugir. E ele está dizendo, quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ah, Deus, isso aqui não está dando não. Ah, parei de ir na igreja. Porque é tanta luta, é tanto problema. Ah, mano, você saiu do mundo. Deus te tirou do mundo. Deus nos tirou do mundo. Ah, não tem como não. Não, agora, se você vê algum evangelho fácil, você me fala. Porque eu vou querer entender. Porque Deus, se o próprio Cristo teve aflições, quanto mais nós. Por isso que ele está dizendo, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Então a religiosidade fala assim, olha, a cara dele de sofredor, olha como ele está sofrendo. Nada, porque o nosso sofrimento, ele está reproduzindo um incensário de santidade diante de Deus. E quando você entende isso, você sabe que a cruz, ela tem um significado espiritual. Porém, Deus te dá uma garantia. Né? O meu fardo é o quê? Leve. E o meu jugo é suave. Então, quem entende a sua missão vai ficar leve e suave. Amém? Eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Que os teus dias, a partir de hoje, serão leves e suaves. Amém? Em nome de Jesus. Recebe essa palavra na tua vida.
Receba mesmo essa palavra na tua vida. Os teus dias serão leves e suaves, porque o jugo dele é leve e suave. Aleluia. Seja manso. Seja uma pessoa mansa, porque você vai viver o melhor que Deus tem para a tua vida na sua porção, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. A quinta marca, a penúltima marca. O verdadeiro discípulo é aquele que renuncia tudo o que tem. Quem renuncia tudo o que é o seu discípulo, mas o que não renuncia não pode ser. Olha o que diz Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Tá, bicho? Então é o seguinte, nós vamos morar no mato, na caverna, na cabana. É isso que eu estou falando? É isso? Invadir aí os terrenos? Vamos ser movimento sem terra? É isso que eu estou falando? Não. Deus está falando aquilo, renunciar tudo aquilo que tem, aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Hã? É isso que você precisa, eu também preciso entender. Tudo que deixou, se Deus não for prioridade zero na tua vida, o resto vai deixar de ser bênção, vai ser confusão em você. Então o Senhor está dizendo, tudo que você renunciar a quanto possui, você será um discípulo. Agora, se você não renunciar, por que isso que Deus está falando? Porque as pessoas vão ver Deus na sua vida nisso. Onde todo mundo não vive sem, você vive muito bem, você não depende daquilo. Eu não dependo do dinheiro para sobreviver ou viver, eu dependo da bênção de Deus, que abre uma porta que o recurso vem, e o recurso é uma ferramenta para eu viver, sobreviver e o nome de Deus ser glorificado. Agora, quem vive e trabalha, fica louco por causa do dinheiro, vai ficar depressivo, vai ficar alterado, mulher vai ficar com os hormônios alterados, o homem vai ficar estressado e vai virar um descontrole. Mamon não é o seu Deus. A vida não, a sua vida é depender do Senhor. E quando você depende, Ele dá a direção certa, Ele dá a palavra certa, e você será reconhecido como um discípulo de Cristo. Posso ouvir amém? Diga amém. Glórias a Deus. A sexta marca, para encerrar. O verdadeiro discípulo é aquele que dá fruto. E aquele que dá o fruto saberão que são os meus discípulos. João 15, o versículo 8, diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aí eu pergunto para você, que fruto você tem dado? O fruto que você tem dado não é aquele que as pessoas, estamos vendo. O fruto verdadeiro é aquele que você está produzindo dentro de si. Né? Eu levei minha mãe essa semana no médico e a médica falou assim: dona Teresa, nós somos o que nós comemos. A senhora é, o seu filho é, eu sou o que eu como. Então não adianta achar que eu vou ter um corpo fitness se eu comer 10 quilos de macarrão todo mês. Então, que tipo de alimento você está comendo? Porque o que você vai reproduzir, aquilo que te alimentou, vai mostrar o fruto que está dando em você, se você é ou não é um discípulo. Tem muita igreja que não tem coragem de falar isso. E se você não entender que não ser discípulo, você não vai para o céu. Você pode perder a sua salvação. Alguém já sofreu queimadura no corpo? Já? Dói? Darlete trabalha com cozinha. Dói ou não dói? Agora imagina uma pessoa ser condenado ao fogo eterno, ao largo de enxofre, de tormenta, ranger de dentes. Diz que a tormenta será tão grande que as pessoas vão ranger os dentes. Se uma queimadura de ferro de panela dói, de uma água fervente que espirra no corpo dói, ou uma forma de um bolo que você tira de um forno que você esbarra dói, imagina você cair dentro de um largo de enxofre de 600 graus de calor, você gritar pela morte e a morte não vir por toda a eternidade. A capricho do que? Não. Minha vida, minhas regras. Vai nessa aí. Eu faço o que eu quero.
Uma vez Deus me deu uma frase aqui na igreja. Hoje eu sou seu advogado, amanhã eu vou ser seu juiz. Então nós precisamos entender. Nós vemos um caso de alguém que Deus deu toda a oportunidade. Para encerrar, a Bíblia mostra do jovem rico. E ele falou assim: mestre, eu quero ser o seu discípulo. Mestre, eu quero te seguir. Então vai, larga tudo o que tem, vende tudo e reparte e dê aos pobres. E qual foi a resposta dele? Dá não. Não vou não. Não vou não. Por quê? Porque Jesus estava mostrando para ele que o amor é uma marca imprescindível para ser um discípulo. Então, se tudo que eu tenho é mais o amor que eu tenho pelo que eu tenho do que a Deus, eu não sou um discípulo. Então, imagina você cria o seu filho a vida inteira, e o seu filho vira e fala assim: tá, você não fez mais que sua obrigação. Para mim, você não é nem pai nem mãe para mim. Dói ou não dói? Só que nós estamos fazendo isso com as nossas atitudes diariamente. E o Senhor está falando: só seja o meu discípulo. Só cumpra esta palavra na sua vida. As pessoas vão ver e eu terei prazer em te dar mais ainda. Porque quando o meu nome é glorificado, quando a minha glória é mostrada na tua vida, eu tenho maior prazer em te dar e entregar a você. Posso ouvir amém? Diga amém. Ah, mas eu sou tão... Isso, seja como Davi. Davi tinha muitos defeitos, mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Que o teu coração seja um coração de Deus. Que o teu coração seja um coração voltado e entendido que a minha identidade, que as pessoas vão falar assim: essa daí é a cara de Deus mesmo. Isso aí só pode ser filho de Deus mesmo. Porque olha o que ele vive, olha o que ele supera. Não tem assim, gente fala assim: isso aí, ó, é o gênio do pai dele, ó, a cara da mãe. Isso aí é o gênio todinho do pai. Isso aí, parece que eu vejo a mãe. Parece que eu vejo o pai falando. Eu tenho um irmão, caçulo, o Valtinho, e ele tem o Luiz Miguel. Quem estava na Real viu, o gordinho, né? Meu irmão era estéril, minha cunhada também. E eu lembro que ela engravidou por uma palavra profética. E quando ela estava para ganhar o bebê, eu estava lá em Limeira pregando, e a minha irmã mais nova ligou e falou assim: a caçula falou assim: Giovana está entre a vida e a morte, o Júnior soube do que está acontecendo, deu um problema no coração dele, e se para salvar o filho, ou se embora. O Júnior soube para morrer também. Então, naquele dia era o culto de fé. E o diabo gritou no meu peito e falou assim: eu quero ver agora como é que você vai me falar que a ressurreição foi vida, se eu estou matando a tua família. Irmão, eu falei: vai ter a minha resposta. Subi, preguei, e no meio da palavra, Deus me deu uma palavra para a igreja. Tinha uma pessoa, Deus me deu uma revelação de uma sentença de alguém que estava no culto. Eu falei assim como Deus está livrando a minha cunhada, o meu irmão, meu sobrinho, vai livrar a tua família também. No final do culto, o telefone dela tocou e o meu telefone tocou. Saiu, minha cunhada saiu, Luiz Miguel estava vivo aí, e a minha grande milagre. Nós não damos o que vemos, nós damos o que cremos. Então, eu declaro para você, em nome de Jesus, eu poderia fazer aqui um culto, contando todo tipo de livramento que Deus já me deu, contando de vitórias que Deus já deu pessoas, contando porque, irmão, você quer milagre na tua vida? Vai ter. Você quer bênção? Vai ter. Você quer bênção? Vai ter. Você só precisa ser discípulo. Você só precisa ser alguém que Deus possa confiar. Deus, sabe, quer saber quem é alguém? Dá dinheiro para ela, dá poder para ela. Deus está falando: se eu liberar isso, quem você vai ser amanhã? Hoje sou eu, uma pessoa com R$500 no bolso. Quem eu serei amanhã com 1 milhão na conta? Quem você será amanhã? Será que você virá para a casa do Senhor agradecer? Ou você falou: não, agora eu vou para Dubai, porque agora eu vou deleitar naquilo que Deus me deu. Pode ir para Dubai, mas Deus está falando: busca primeiro o reino dos céus. Tem gente que sempre vai ficar numa medida retraída, porque Deus fala: se eu soltar, eu te perco. Então, para Deus não te perder, Ele te segura. Então, hoje, em nome, irmão, seja uma pessoa de confiança de Deus. Deus tem muito para te dar.
Deus tem muito para colocar, mas seja um discípulo e o melhor de Deus está por vir sobre a tua vida em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Fica de pé, vamos orar. Pai, muito obrigado porque nesta manhã o Senhor está nos ensinando a essência prioritária, o início do que é vivermos uma vida de discípulo. Que nós sejamos, ó Deus, uma igreja conhecida como discípulos, discípulos de Cristo, discípulos teus, Senhor, como a palavra que nós lemos, que o mundo veja que há o Senhor em nós, que o mundo veja o resultado do Senhor ter entrado em nós. Pai, esse mundo está tão louco, as pessoas estão correndo atrás só do que é seu. Pouco se importa, ó Deus, com aquilo que está ao redor acontecendo. E a tua palavra fala que por aumentar a iniquidade, por se multiplicar a ciência, o amor de muitos se esfriarão. Hoje a referência de um homem, uma mulher bem-sucedido, é uma selfie numa praia, numa viagem, seja onde for, com um sorriso nos lábios. Antes, Senhor, a referência de uma família bem-sucedida era quando estavam reunidas, quando um lutava pelo outro. A referência antes, Senhor, de uma igreja era uma igreja que estavam unidas, independente de cada um que seja. Hoje, Senhor, nós temos as divisões dentro das igrejas, porque o que importa é eu, é eu. Senhor, tenha misericórdia de nós. A nós o Senhor cuida, nos ensina a cuidar das pessoas, nos ensina a amar as pessoas, nos ensina a se interessar pela luta, pela dor das pessoas. Senhor, como é difícil para pessoas que vivem a ausência, um abandono, um desprezo. Isso é o espírito do anticristo. O anticristo que quer desprezar, que quer anular. Deus tenha misericórdia, guarda a nossa casa, guarda a nossa vida, guarda os teus filhos, os que estão conosco nesta manhã, os que virão pela tarde, Senhor, guarda o caminho da volta de cada um, do retorno à tua casa mais tarde, quem virá, Senhor, os que virão. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos pessoas segundo o teu coração, aonde o Senhor pode confiar. Senhor, aleluias, aleluias, aleluias. A identidade que nós precisamos ter é como uma procuração que o Senhor confia coisas em nós. Confia territórios, confia bens, confia riqueza, confia prosperidade. Que nós sejamos os discípulos aonde o Senhor confia, onde todos vão reconhecer esse verdadeiramente é um filho de Deus. Pai, nos ajuda, converta nosso coração, nos faça melhor, nos faça mais misericordioso, nos faça mais, ó Deus, atencioso à nossa própria vida, à devoção diária. Como eu disse, muitos, ó Deus, vão ouvir um dia, muitas pessoas, eu não vos conheço, Senhor, eu não quero ouvir, eu declaro que esse povo também não vai ouvir, mas nós iremos ouvir, vinde benditos para o reino do meu Pai. Foste fiel um pouco e sobre o muito te colocarei. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos por esta manhã, por esta graça, pela vitória. Abençoa os teus filhos, assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe. Amém? Irmãos, nós vamos agora ofertar ao Senhor. Nós temos aí na tela, na parede, na tela não, o computador não está aqui, na parede, o QR Code, você pode entregar a sua oferta ao Senhor, você tem um envelope na sua cadeira, você pode dar a sua oferta orgânica e que o Senhor possa te abençoar, amém? Levante o seu envelope ao alto, consagra ao Senhor. Pai, nós consagramos a Ti, declaramos a Tua bênção, que o Teu milagre, Senhor, venha sobre a vida dos Teus filhos, segundo a necessidade que cada um, ó Deus, passa, supra, Senhor.
mesmo nós sendo infiéis em muitas vezes, em muitas coisas falhos, o Senhor permanece fiel, o Senhor não falha. Então, Senhor, abençoa o teu povo pela tua palavra, pela verdade que a tua palavra, nós consagramos a ti, Senhor, a oferta, o dízimo, e declaramos a tua bênção, a tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Se você tem orgânica, oferta em dinheiro, você pode colocar no gasofilácio, em nome de Jesus, amém? Mais tarde a gente estará de volta e vai ser uma bênção, né? Que é o segundo tempo do nosso culto de celebração, amém? Levante a sua mão para o alto, pode trazer isso, fica à vontade. Levante sua mão para o alto e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça e o amor de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Vai na paz. Deus te abençoe, viu?